Bom dia, turma! Tudo bem? Espero que sim! Vamos para a nossa aula de história, agora na apostila 3. Eu estou lá no módulo 8, na página 97. A prof vai fazer a leitura e vai fazendo uma explicação. Então, tem uma introdução aqui, que está escrito assim, ó. Primeiro lá em cima, no título. Ampliação de fronteiras, bandeiras, índios, negros e ouro. No caderno anterior, você estudou o processo de colonização do Brasil pelos portugueses e as atividades que envolviam a produção de cana-de-açúcar nesse momento. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, colonizaram o Brasil, trouxeram famílias para morar aqui, lá nas capitanias, lembra que foram divididas aquelas áreas próximas ao litoral, e falamos muito do cultivo da cana-de-açúcar. Tais atividades se desenvolveram principalmente nas capitanias instaladas na região que hoje corresponde ao nordeste do Brasil. Mas o plantio da cana-de-açúcar não foi bem sucedido na capitania de São Vicente. Nestas e nas próximas aulas, vamos descobrir o que fizeram os colonos dessa capitania para sobreviver e obter lucros. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem, né? Domingos Jorge Velho, obra de Benedito Calixto, de 1903, que retrata um dos bandeirantes que se tornou muito conhecido no Brasil colonial. Então tá aqui, ó, nós vamos estudar sobre as bandeiras, os bandeirantes. Então vamos nos trocar ideias aqui. O que você acha que os colonos da capitania de São Vicente fizeram para sobreviver e, se possível, enriquecer? Sonho de todos que aqui aportavam ou viviam. Tá? Se a gente pensa assim, se o cultivo da cana-de-açúcar não deu certo, qual foi a outra alternativa que eles encontraram para poder enriquecer, para obter lucro? Eles tinham que fazer algum tipo de exploração, e é isso que nós vamos estudar aqui, ó. Lá na página 98 agora. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Eu vou ler pela minha apostila, mas eu gostaria que vocês fossem acompanhando, tá? Para não perder a leitura, pode acompanhar pela apostila de vocês, coloquem a régua ou acompanhem aqui pelo computador. Vê o que vocês acham melhor, tá bom? As capitanias de São Vicente era habitada por indígenas, colonos portugueses e muitos mestiços, filhos das novas famílias formadas por colonos e índias. Então aqui, ó, já começa aqui dizendo quem que morava nas capitanias, tá? Nessa capitania de São Vicente, nós tínhamos muitos índios ali, os colonos, né, que eram aquelas pessoas que vieram de Portugal para cá, e os filhos mestiços. Mas o que seriam esses filhos mestiços, né? Começou a ter aquela mistura, né, de novas famílias sendo formadas, né, de famílias de colonos, né, de europeus que estavam aqui junto com índias. Então, são esses filhos que eram chamados de mestiços, é uma mistura, tá bom? Os habitantes dessa capitania eram conhecidos como paulistas, devido à importância da vila de São Paulo. Olha só. Logo no início do povoamento da capitania de São Vicente, os colonos tentaram cultivar a cana-de-açúcar. Lembra que nós fizemos o nosso estudo? Então. Contudo, ao contrário do que aconteceu em Pernambuco, por exemplo, a produção não prosperou o suficiente para gerar o quê? Lucro, que era o que mais interessava naquela época, né? Dinheiro. Naquela época não, né? Até hoje em dia, lógico, né? As pessoas se dedicam à agricultura ou a qualquer outra atividade, mas sempre visando ali o lucro. Então, se aquela atividade não dá lucro, então eles vão partir para um outro tipo de desafio aí para tentar
ganhar esse dinheiro. Nesse caso aqui, olha só o que aconteceu, ó. Primeiro, vamos entender por que fracassou. Os principais motivos para o fracasso no cultivo da cana-de-açúcar na capitania de São Vicente foram, olha lá o que aconteceu. As condições do solo, que não eram as condições ideais, então a planta não se desenvolvia bem. A localização da capitania. Por estar mais distante do continente europeu, o transporte do açúcar ficava mais caro e, com isso, os lucros diminuíam muito. Eles gastavam muito com esse transporte. Imagina, né? Tirar da capitania, levar até a Europa, né? Isso exigia muito dinheiro. Então, o lucro ficava muito baixo. Sem muitas opções, a Prof tá nessa aqui, ó. Tô indicando aqui. Sem muitas opções de sobrevivência e de enriquecimento, os colonos passaram a procurar o que chamavam de um remédio para a pobreza, ou seja, atividades econômicas que lhes dessem melhores condições de vida. Alguns deles desenvolveram atividades ligadas à policultura. Policultura é a produção de diversos produtos agrícolas, tá? Policultura. E ao pastoreiro. Pastoreiro era a atividade de criação de gado, enfim, para garantir a sobrevivência e para abastecer a população da capitania. Nas terras desses colonos havia roças de mandioca, milho, trigo, tá? Alguns produtos ali que eles cultivavam. O prof tá aqui embaixo agora. Outros passaram a organizar expedições que saíam da vila de São Paulo em direção ao interior da colônia, à procura de ouro, pedras preciosas e indígenas. Quando a gente fala assim que saíam, né, da vila de São Paulo em direção ao interior da colônia, então a gente sai de toda aquela parte do litoral e vai agora explorar mais o interior do Brasil, tá? Que pudesse, tá, aqui falar do ouro, as pedras preciosas, né, e iam atrás de indígenas também, que eles pudessem aprisionar e vender como escravo, que para eles também isso era bem lucrativo. Essas expedições foram chamadas de bandeiras, por isso que lá no começo, né, no título, a gente verifica que tem essa palavra bandeiras lá. E aqueles que delas participavam receberam o nome de bandeirantes. Então, essas expedições, né, que saíam ali da capitania de São Paulo para o interior da colônia à procura dessas pedras preciosas, desse ouro, desses índios para capturar e vender, essa expedição era chamada de bandeiras, tá? E as pessoas que participavam, bandeirantes. Aqui ao lado nós temos, ó, bandeiras, expedições organizadas no século XVII, geralmente partindo da vila de São Paulo, com os objetivos de capturar indígenas para empregá-los como escravos nos primeiros engenhos de cana-de-açúcar, tá certo? Então aqui, o que vocês vão grifar? Vamos começar aqui a destacar alguns pontos importantes. Quem que habitava a capitania de São Vicente? Vamos colocar aqui, ó. Indígenas, colonos, os mestiços, que eram os filhos, né? Ai, 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 ai. Subi e desci a serra, né, turma? Escorregou aqui, mas dá para perceber. Ok? Aqui embaixo não precisa. Aqui, ó. Os principais motivos para o fracasso do cultivo da cana-de-açúcar na capitania de São Vicente. Isso aqui é importante, tá? Então, grifem também aqui os motivos, que é bem importante também. O prof tá tentando fazer retinho, mas é difícil. Dá para entender, né? Legal. Então, aqui embaixo, sem muita opção de sobrevivência. Tá, aqui esse termo, lembra que nós estudamos em língua portuguesa ontem, né? Dos termos que a gente utiliza de vez em quando. Então, olha aqui, ó. Remédio para a pobreza. Lógico, não era remédio de tomar. Remédio para a pobreza é uma expressão que você utiliza quando você, por exemplo, quer, neste caso aqui,
encontrar uma atividade que desse melhores condições, né? Que ajudasse a resolver aquele problema. Então, aqui, ó, remédio para a pobreza, atividades econômicas que lhe dessem melhores condições de vida. A gente coloca aqui para entender o significado dessa expressão, tá bom? Aqui nós vamos grifar também. Alguns deles desenvolveram atividades de policultura e o pastoreiro. Haviam roças de mandioca, milho, trigo, por exemplo, ok? Só até o trigo aqui tá bom. São as principais informações aqui. Outros passaram a organizar expedições que saíam da vila. Aqui, pessoal, até o final é bem importante, tá bom? Porque falam o que eles procuravam e como que era conhecida essa expedição, como que ela passou a ficar conhecida, né? A ficar que eles chamavam aí que era bandeiras e os participantes bandeirantes. Aqui é bem importante, ok? Vamos seguir adiante, então. Nós temos essa imagem, né? Soldados índios de Curitiba escoltando os selvagens, e essa gravura aqui ela foi produzida em 1834 e 1839. Os paulistas procuravam também índios que pudessem ser aprisionados. Lembra que nós falamos? Aprisionados e vendidos. Vamos lá na página 99, lá em cima agora. Além de homens brancos, também faziam parte das bandeiras os indígenas tupi que haviam sido aculturados em função do intenso contato com os jesuítas e mamelucos. Lembra que nós vimos na outra apostila, quando a gente fala aculturados ali, os indígenas, eles tinham essa função, né, de passar não só a religião católica para... Eu falei indígenas, não, jesuítas, tá, turma? Acho que eu me confundi. Os jesuítas tinham a função de passar para esses indígenas não somente a cultura europeia, como também a religião católica, que eles visavam, assim, muito importante. Então, esses índios que conheciam a religião católica, que seguiam a religião católica, que seguiam já certos costumes europeus, a gente chama de aculturados, tá certo? E aqui, quando aparece esses mamelucos, é o mestiço de português com Índia. Lembra que a gente falou lá do mestiço? Então, ele é chamado de mameluco, tá bom? Então, vamos seguir aqui adiante. Aqui, é interessante que vocês grifem a palavra mameluco. E aqui embaixo o significado, tá bom? Mestiço de português com Índia. No Brasil colonial. Então, a gente vê aqui, ó, esses mamelucos, né? Esses mestiços aqui, que já eram aculturados, junto com os bandeirantes, saindo para a expedição. Então, eles estão com facão aqui, porque tinha muita floresta, muita mata. Então, eles iam abrindo o caminho, ok? Por isso que eles estão com esses facões aqui. Vamos seguir adiante aqui, ó. Em muitas das expedições organizadas pelos bandeirantes, havia indígenas que eram essenciais no desbravamento das matas. Por que eles eram essenciais? Porque eles conheciam o território. Então, era fundamental, né, para os europeus que tivessem ali naquela expedição das bandeiras também a participação desses índios. Mesmo os paulistas que não podiam viajar para o sertão participavam indiretamente das bandeiras. O que é participar indiretamente? Não estava ali, mas de alguma maneira tinha sua participação, ó, pois viam no negócio uma importante fonte de renda. Contratavam alguém para ir em seu lugar, dando-lhe todo o material, armas, mantimentos e etc. E empregados necessários para a viagem. Os lucros, então, eram divididos entre quem arcava com as despesas e quem participava da expedição. Então, assim,
eu quero fazer parte, aí eu quero ser um bandeirante, mas eu não quero seguir, né, a expedição. Eu vou contratar uma pessoa que vá no meu lugar, certo? Então essa pessoa era paga para fazer isso. É isso que é participar indiretamente. Lá embaixo, pessoal, bandeirantes, heróis ou vilões? O papel que os bandeirantes representavam na história do Brasil é bastante polêmico. Ao adentrar o interior, os chamados sertões, adentrar, né, quando eles iam, né, à procura do ouro, das pedras preciosas, de indígenas para capturar, né, lá no sertão, em busca de índios, ó, tudo que a prof falou. Eles foram responsáveis pelo desaparecimento de comunidades indígenas inteiras, porque essa era a intenção também, capturar esses índios para vender. Então, olha só o que aconteceu, ó. Vamos grifar aqui, ó. O papel que os bandeirantes representavam na história do Brasil é bastante polêmico. Então, aqui, ó. Eles foram responsáveis pelo desaparecimento de comunidades indígenas inteiras. Olha só que absurdo, né? Por outro lado, essa parte é ruim, né? Agora, por outro lado, essa mesma busca levou a encontrar ouro, o que deu origem a um ciclo de prosperidade na colônia e a expansão do território para além do limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Então, a gente tinha aquelas capitanias, lembra que nós estudamos, e tinha o Tratado de Tordesilhas ali, certo? Que dividia, que nós vamos ver aqui embaixo, ó. Antes de descer para a próxima página, vamos grifar aqui, ó. Aí a prof continua a explicação ali, ó. Daqui até o finalzinho, tá? Eita, mas sobe, desce, escorrega. Mas foi. Lembrando um pouquinho, então, do Tratado de Tordesilhas, que a prof estava falando. Ó. Tratado de Tordesilhas, lembra que nós estudamos que era um acordo entre Portugal e Espanha, que foi assinado em 1494, que dividiu o mundo em duas grandes áreas. Estudamos bem isso, caiu até em avaliação. Cada reino deveria respeitar os limites determinados pelo tratado. Então, aqui embaixo, ó, nós temos. Então, aqui não aparece, mas aqui eram as capitanias, lembra? Que eram as terras divididas aqui. E aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas. Então, quando fala que eles, que uma parte boa disso tudo é que eles tiveram a possibilidade de desbravar, né, além desse tratado aqui, tá? Além da linha do Tratado de Tordesilhas. E lá eles encontraram muita riqueza, né? Foi isso que salvou a economia naquela época. Aqui, ó. O mais comum é que os bandeirantes sejam retratados de forma imponente, como verdadeiros heróis. Assim, as difíceis condições em que muitos deles viviam e as consequências negativas de suas ações são geralmente deixadas de lado. Então, aqui a gente sempre vê nas ilustrações, nas figuras, nas pinturas, né, homens fortes e corajosos, bem armados e usando roupas vistosas, longas botas e chapéus de abas largas. Essa é a forma como os bandeirantes são quase sempre representados. Só que foi o que falou aqui, né? É a maneira que a gente encontra as ilustrações, como eles são retratados, mas na verdade eles viviam em condições difíceis. Você imagina você desbravar, né, um local desconhecido. Por mais que eles levassem esses indígenas que conheciam um território ali, eles viviam numa guerra total. Porque não era apenas chegar numa tribo e falar assim, olha, agora vocês são nossos prisioneiros. Não, eles tinham que combater, eles entravam em guerra. Então, nem sempre era tudo isso aqui que a gente vê nas imagens, né? Era uma vida difícil também. Aqui, turma, a prof vai deixar para vocês a página 100, a 101 e a 102, só um pedacinho que nós temos lá em cima, tá? Então, é relacionado ao que nós estudamos hoje. Número 1. Sobre a Vila de São Paulo, responda. Letra A. Onde estava localizada a Vila de São Paulo? Aí vocês vão colocar aqui. Letra B. Quem eram os moradores? Também falamos sobre isso.
lá na página 101. Letra C. Qual foi o primeiro produto que os moradores tentaram cultivar? Lembra da maquete que vocês estão fazendo? Deu certo? E por quê? D. Quais atividades foram desenvolvidas pelos habitantes dessa vila no início do século XVI? 2. Qual foi o remédio para a pobreza encontrado pelos paulistas? Então, você vai colocar aqui. Na número 3, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ó, observem as imagens a seguir. Então, eu tenho imagem 1, 2, 3 e 4. A número 1 é um monumento às bandeiras de Victor Brecheret, inaugurado em 1954. Esse aqui eu conheci de pertinho, turma. No Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, lá onde a prof nasceu e viveu durante algum tempo. Então, aqui a prof já viu de pertinho, é bem grande. Aqui do lado é um monumento em homenagem ao bandeirante de Murilo Sá Toledo, inaugurado em 2008 no Memorial do Rio Tietê, na cidade de Salto, em São Paulo. Esse aqui a prof não conhece pessoalmente. Esse aqui também não, esse aqui é lá em Goiás, ó. Monumento ao Bandeirante de Armando Zago, inaugurado em 1942 na Praça Atílio Correia Lima, na cidade de Goiânia, Goiás. Tudo, né, em referência aí aos bandeirantes. E aqui embaixo também em Goiás, monumento Os Bandeirantes, de Luiz Olinto, inaugurado em 2010 na cidade de Goiânia, Goiás. Certo? Esse aqui é o mais recente. Tá, então vamos seguir adiante aqui, ó. Na 102. Agora responda. Letra A. Com base apenas nas imagens da página 101, essa que nós acabamos de ver, como você descreveria os bandeirantes? Tá? Então, eles aparecem como aqui? Só de olhar aqui. Lembra? A gente acabou de falar lá no texto, né? Então, como que retrata? Como que aparece aqui? E na letra B, por que os bandeirantes foram retratados dessa forma em tais monumentos? Por que eles sempre são retratados assim? Não só nos monumentos, mas como a gente vê em figuras, em pinturas, tá certo? E aí você coloca aqui. Então, essas atividades vocês farão e a prof vai deixar de tarefinha também. Vamos seguir adiante aqui. Vai lá na página 107. Aqui, deixa a prof baixar um pouquinho. Vocês vão fazer a número 1 e a número 2. Então, marca aqui somente a 1 e a 2. Na 1, vocês vão colocar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 afirmativas aqui, 4 frases afirmativas. Então, você vai colocar se a frase for correta, e vai colocar I, se contém informações aí que não condiz ao que nós estudamos, tá? Que está incorreto. Na página 108, nós temos uma imagem bem legal. Assinale na imagem os objetos que não faziam parte do material levado pelos bandeirantes em suas expedições. Esse aqui é bem legal, pessoal. Então, aqui nós temos um acampamento, né? Então, eles pararam ali para descansar, para fazer um alimento, né? O que será que eles não levavam para essa expedição? Então, tem coisas aqui que não tem como, né? Ainda mais naquela época. Então, vocês vão fazer um X aí nos objetos que eles não levavam, que não faziam parte da expedição aí dos bandeirantes. Tá certo? Então, para nossa aula de história de hoje, dessa semana, seria isso, tá? O módulo, ele é um pouquinho extenso, então a prof dividiu em algumas partes. Então, é importante que a gente faça sempre a leitura novamente, entenda muito bem do que a gente tá estudando, para depois seguir adiante aí em história, tá bom? Então, seria isso. Façam com bastante capricho e até a próxima aula. Beijo para vocês. Tchau, tchau.